Voltamos com o Horizonte Debate. Hoje falando sobre criminalização da homofobia. Jefferson, Douglas, Thiago, o mês de junho foi um mês de várias provocações em função de atos de violência extremos. Primeiro, uma menina de 16 anos é estuprada, ela é violentada barbaramente por 33 homens. Depois, uma criança de 10 anos de idade rouba um carro e ela é executada pelas forças do Estado. E depois, nos Estados Unidos, 49 homens em uma boate e o assassino é também morto. Nas 3 oportunidades, e aí eu digo não apenas de consultório, mas da convivência, eu ouvi que, mas essa menina, ela teve um filho com 13 anos, né? Ela estava no lugar errado, né? De que esse menino de 10 anos, ele havia sido pego 3 vezes esse ano cometendo algum tipo de delito. E de que o homossexual é muito folgado. Como pensar na raiz da nossa sociedade, 2016, pessoas muitas vezes escolarizadas, dizendo algo desse tipo? Douglas, Jefferson, como pensar isso? É a culpabilização da vítima, né? Você está colocando a culpa pelo ato insano de um terceiro em cima da vítima que sofreu aquele ato. Eu costumo dizer para os meus amigos que a humanidade, o combinado era que ela evoluísse, né? E a gente está voltando, não está evoluindo. Isso, para mim, é um ato bárbaro, que não pode acontecer. E quando se volta esse ato para tentar uma justificativa, porque ela teve um filho, porque a criança estava com um carro que não era dela, ou porque a pessoa era homossexual, então ela merece morrer. Isso, para mim, é um retrocesso gigantesco e inaceitável. Então, a velha culpa, a culpa da vítima, de tentar justificar o injustificável. Eu acho que isso tudo vem daquela... Tem uma série de desconstruções que têm que ser feitas, desde da questão da própria... Eu não aceito fulano como tal. Por que você tem que aceitar alguma coisa? Você tem que respeitar. O ponto crucial é esse. Você não tem que aceitar o comportamento de X ou de Y. Você tem que respeitar simplesmente como ser humano que ele é. Porque nem tudo que você fizer, ele vai te respeitar. Aí você pega por outro lado, né? Você pega por um lado. Você citou aí 3 pessoas. Uma mulher que sofre preconceito diariamente dentro da sociedade por ser mulher. Baixos salários, baixos cargos de gestão, ela não tem autonomia para trabalhar, não tem como propiciar o espaço para ela se colocar. Então, pelo fato de ser mulher, já é um aspecto. Já é uma minoria. Outro espaço é uma criança, que também dentro do debate de criança, ainda mais se observar, se for negra e pobre... Filha de pais que haviam sido envolvidos em violência. Em algum aspecto também é uma outra minoria que está sendo colocada. Dificuldade de acessar a escola, dificuldade de acessar um processo de cultura, um processo organizacional de família. Então, esse é um ponto também que é colocado. E o outro ponto, que é o debate nosso hoje, a homossexualidade. A transexualidade, que pega pelo fato de que se a pessoa ela é homossexual, ela está regredindo a todos os aspectos da Bíblia, né? Não é que coloca. Por isso que eu acho muito importante que o Papa Francisco vem trazendo hoje esse debate interessante sobre a construção do olhar referente à pessoa, ao ser humano, não ao que ela gosta ou não gosta. Quando você pega o olhar de que, por ser uma travesti, ela não pode se adequar à realidade social, ela só tem que sair à noite, porque durante o dia ela está fazendo com que as famílias, né, elas sejam enfrentadas perante a sociedade. Mas qual que é o olhar de ser humano que a gente quer? E ela não pode ir no shopping, e ela não pode ir no shopping, ela tem que ir na Afonso Pena, ou ela tem que ir numa praça da CEMIG para se prostituir. Então, assim, qual que é o olhar que a gente tem de uma sociedade perante esses 3 grandes atores, que eu falo atores, no momento que eles são as pessoas que foram envolvidas nesse processo de uma violência. Então, isso tem que ser muito bem construído. Eu acho que
Hoje o que a gente tem debatido muito dentro da política do Estado é de fortalecer essas minorias, é de dar voz a essas minorias, é de fazer com que elas se sintam representadas dentro do aspecto de uma construção de política. Porque hoje, se a gente observar, o Estado ele é o reflexo da sua sociedade. Se o Estado hoje, a estrutura do Estado ela é homofóbica, ela é transfóbica, porque a sociedade ainda ela não construiu esse outro olhar. Se ela tem dificuldade de avançar numa Câmara, se a gente observa hoje a dificuldade que a gente tem de dialogar com os nossos vereadores, com os nossos deputados, com os nossos senadores, que foi muito claramente colocado por você, o arquivamento da PL 122, que trazia muito claramente a importância de se ter uma criminalização contra a homofobia, contra a transfobia, era para evitar que isso acontecesse. Só que isso aconteceu em Orlando? Não, isso acontece no Brasil todos os dias. Diariamente. Todos os dias se morrem pessoas como se morre em Orlando, morrem aqui em Minas Gerais e em Belo Horizonte. Eu queria resgatar essa fala exatamente de todos e pensar também que, apesar do Estado refletir a sociedade, mas que sociedade é essa que ele reflete? Será que ele reflete a sociedade plural do jeito que ela é hoje? Sim. Acredito que não, e acredito que o Estado tem muito que avançar e conseguir compreender exatamente quando a gente fala de minorias. As mulheres são subrepresentadas em qualquer espaço de poder, no parlamento não chega a 10%, então, e na sociedade estão aí acima de 50%, a maioria da população brasileira. Mas queria fazer um resgate também de quando a gente fala aqui sobre justificar esses crimes, porque é esse discurso. Tá lá, foi um crime, alguém cometeu algo que é abominável e a sociedade está justificando e dizendo que aquilo tinha uma razão. E a razão de ser era porque aquela pessoa era assim. Simplesmente porque ela existia. A razão de ser não está colocada porque... primeiro, né? Não precisava justificar um crime, né? E aí, a questão que a gente tem que pensar é humanizar essas pessoas e humanizar as vítimas e tentar entender isso. Só um exemplo. Vamos pegar da tragédia de Orlando. São 49 pessoas, primeiro, não foram 49 homens. Era num bar... gay, só que tinha homens e mulheres que também morreram ali. Por exemplo, tinha uma mãe que morreu. Uma mãe que morreu e que entrou na frente do filho para o filho poder não sofrer a bala. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Que tipo de violência é essa que atinge a toda a sociedade? Vamos humanizar essas vítimas. Tem um rapaz que morreu e que o tempo final de vida dele, ele estava conversando com a mãe dele pelo celular e dizendo, mãe, ele está chegando, ele vai me matar. E você imagina, o que foi? O que é isso? E por que ele merece morrer só porque ele está ali? Só porque ele é gay? Ele merece morrer por isso? É sério isso que a sociedade está dizendo que eu mereço morrer? É isso que a gente tem que entender da sociedade e a gente tem que puxar isso aqui para o Brasil. Orlando é aqui sim. Se lá foram 49 pessoas numa noite, aqui são 300 ao ano. Sim. São 300 ao ano. Isso são 6 Orlandos ao ano no Brasil. A gente não fica tão indignado e não vê isso acontecendo tão enormemente no Brasil, mas só no estado de Minas, a cada 2 anos é um massacre desse. E isso dos casos que são noticiados, porque a gente sabe que tem muita notificação. Jefferson, Douglas, o que acontece de fato para que na Casa Legislativa se engavete um processo desse, Jefferson? Assim, eu acredito. Qual que é o argumento do legislador que engaveta o processo? Infelizmente, Jairo, a gente está numa era, né, de regresso, onde nós estamos com um governo extremamente conservador e que eles têm uma suposta defesa da família, né? Só que eles ignoram que toda a pessoa LGBT vem de uma família também, né? Então, que afrontamento à família é esse? Então, eu acredito que todo esse retrocesso, essas barragens de lei que acontecem, elas vêm por força desse conservadorismo excessivo, às vezes pautado num aspecto religioso, outras vezes pautado nessa defesa suposta da família com base em subjetividades do próprio legislador, mas o que eu vejo é que os avanços que a gente teve na última década foram providenciados praticamente pelo judiciário, que com decisões foi tapando lacunas, né? Foi o reconhecimento... Que o legislador não consegue. Foi reconhecendo situações de fato. A união estável, o casamento, a adoção por pessoas do mesmo sexo, né? O direito previdenciário. Sim. Isso tudo foi sendo taponado. Utilização de banheiro, nome social. Isso foi sendo tudo taponado pelo judiciário, que é um dever que seria do legislativo. Agora, no caso da lei específica, o que o legislador coloca? Ele diz que criminalizar a homofobia significa restringir o direito daquele que
Eles entendem que seria um privilégio para a comunidade LGBT, só que não é um privilégio, né? A velha questão do direito, que a gente aprende lá no primeiro ano do direito, que a gente tem que nivelar os desiguais, igualar os desiguais. No caso, a gente teve uma Maria da Penha, que foi para naturalizar um crime de agressão. É um crime de agressão, mas a agressão é cometida no seio doméstico, então ela não pode ter o mesmo tratamento que uma briga de rua. Sim. É o crime o feminicídio. O feminicídio, a injúria racial. Né? Então, o crime, quando se acomete uma LGBTfobia, que eu não vou falar só homofobia, porque não abrange a todas as pessoas, né? Mas a LGBTfobia, você não está cometendo simplesmente, você não está agredindo simplesmente uma pessoa qualquer. Você está agredindo uma pessoa qualquer fundamentada numa discriminação sua, num ódio seu. É um crime de ódio. Então, ele tem que ser tratado de uma forma diferente. Eu quero retomar, Tiago, rapidinho no terceiro bloco, algo a partir disso. O que promove, então, no seio, porque esses legisladores lá estão, porque os colocamos lá, né? Não chegaram lá e assumiram a cadeira, e voltar nessa questão do amor, Douglas. Ótimo. Tá. Vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco, fique conosco.